Formação dos seres vivos. Questão 43. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Ou seja, está deixando claro para a gente que a Terra na informação, todo aquele período geológico, das convulsões geológicas, todas as eras, cada momento tinha as características próprias à vida, ou no início não tinha vida, era só as turbulências, a temperatura altíssima, até que a temperatura começa a esfriar, surgem os oceanos, vai surgindo as microvidas e depois vai seguindo o processo de criação da vida conforme a gente estuda pela ciência. Lembrando que o Espiritismo respeita a ciência. Então nós entendemos que os 7 dias da criação são 7 eras, as 7 eras da classificação geológica da Terra. E aparecendo a cada momento a vida proporcional à condição do globo até que o homem pudesse surgir lá na frente. Questão 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes e aguardavam momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. A formação da vida obedeceu às leis e regras bem sofisticadas. Quando a gente vai ver no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro espírita que explica a origem da vida, bem resumido, bem sintético, a gente vai vendo que inteligências muito potentes, engenheiros siderais, vieram para começar a criar, espíritos, lógico, eles vieram para começar a criar os primeiros germes, a partir de reações químicas, criando então os primeiros seres vivos, para que, ao longo de milhões e milhões de anos, pudesse chegar aos animais vertebrados e depois aos seres humanos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. O processo de criação da vida, conforme já se estuda na biologia, na geografia, tem todo o processo de formação dos corpos até chegar naqueles seres monstruosos. Começou lá nos seres unicelulares, chegou naqueles animais gigantescos, passando por todas as transformações para chegar onde está hoje. Logicamente que por mais que a ciência venha trazer explicações, vai estar sempre deixando interrogações, e são as interrogações que levam aos aprimoramentos, aos aperfeiçoamentos. Tudo tem que ser aprimorado, tudo tem que ser aperfeiçoado. Questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo globo. Aqui já abre uma janela e uma porta e um portão para a filosofia. Dá para fazer um seminário sobre isso aqui, porque é uma resposta densa, bem condensada, mas os elementos orgânicos estavam espalhados pelo fluido do espaço, no meio dos espíritos. Ou seja, esses fluidos, a essência desses fluidos, estavam fora da Terra, aguardando o momento que eles pudessem vir para serem implantados nas vidas que estavam sendo criadas aqui na Terra. Isso é importante que a gente vê, e a partir dali, qualquer filosofia, de forma que a gente venha a filosofar a mais, já começa a extrapolar. Então vamos entender que os fluidos que são necessários para formar os primeiros espíritos estavam no espaço, e a partir dali então vai formando pela consciência divina, processo que nós não entendemos plenamente, mas a partir desses fluidos começa a gerar então as microvidas, e elas começam a se desenvolver ao longo de todo o processo evolutivo, conforme já falamos anteriormente. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie.
desde que se encontrem as condições precisas. Para se formar os cristais do diamante, tem que ter a pedra, um material orgânico, carbono. Aí, então, desse material orgânico vai passar então pelo carvão, depois pelas transformações vai chegar o diamante. A pessoa, nossa, mas um carvão vai chegar ao diamante? É o carvão, o grafite e o diamante. São as mesmas origens. A questão é o tempo e a pressão que foi submetido a eles e essas energias que a doutrina espírita traz, que vai modelar segundo a espécie de cada substância química. Então tem condições para que ela se transforme. Então o carvão enterrado em uma condição vai ficar carvão, em uma outra condição ele vai se transformar em grafite, em uma outra condição ele vai se transformar em diamante. Ou seja, depende de um conjunto de fatores para que ocorra a transformação e não dá para a gente entender ou explicar a origem de todos eles no estudo que nós vamos estar fazendo aqui, mostrando que os cristais, com a sua regularidade específica, são formados segundo as condições que existem na natureza. E ele diz condições precisas. Tem que ter exatamente aquela condição para que aquela substância se transforme naquilo que nós conhecemos das mais variadas composições que existem. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Então, se para criar determinados cristais tem que ter determinadas condições específicas, para se criar o material orgânico tem que ter determinadas condições específicas. E aí vamos entender que a criação do material foi criado aqui, mas a energia que os liga pode ter vindo de fora. Durante anos se conservam germes de plantas e animais que não se desenvolvem senão em uma certa temperatura em um meio apropriado. Tem-se visto os grãos de trigo germinarem depois de séculos. Assim como tem a semente que fica guardada por anos e anos, assim também tem germes que vão levar anos para passarem para sua transformação. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas esperam a circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido durante a origem do globo terráqueo. E Kardec vem trazendo questionamentos para nós no processo de desenvolvimento dessas vidas, que extrapola o nosso entendimento, mas leva-nos a fazer conjecturas e a filosofar dentro de uma possibilidade e baseado naquilo que a ciência traz para nós, conforme está lá no livro Evolução em Dois Mundos. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia de que fazemos do seu poder e de exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Então Deus, com todo o seu poder, vai criando o tempo todo e, ao entendermos o mecanismo da criação da vida, não estamos diminuindo Deus, estamos mostrando leis eternas e mecanismo que traz para nós meios de estarmos entendendo, de estarmos procurando compreender como que a vida se dá, de que forma as coisas acontecem para que tudo apareça do jeito que tem que ser, segundo as características de cada um. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Conforme já dissemos anteriormente, várias vezes já repetimos, vamos seguindo o raciocínio das questões, porque a da frente vai responder essa daqui, a outra vai responder a anterior, a outra vai responder a anterior, e logicamente que sempre vai ficar uma margem para novas pesquisas. Não que aqui esteja incompleto, esteja imperfeito. Aqui está na medida da nossa capacidade de entendimento e de conhecimento. À medida que vamos aperfeiçoando-nos, vamos achando mais respostas e às vezes até dentro disso aqui vamos entender e perceber aquilo que a gente não tinha visto até então. Questão 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente.
Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. A mente controla todas as microvidas que temos no nosso corpo. São trilhões e trilhões de bactérias, de vírus que nós temos guardados conosco. Eles ficam adormecidos e quando da morte que o espírito sai do corpo, perde-se então o controle. A mente deixa de controlar o corpo e aí todas essas microvidas fazem a festa. Ou seja, elas começam a se desenvolver para cumprir a sua função de transformar o nosso corpo e naquilo que a maioria de nós já sabemos que vamos transformar, em pó. Questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Os espíritos têm muito cuidado na hora de fazer as colocações. Se o homem se formou do limbo da terra, só Deus fez o homem do barro, ou seja, fez o homem a partir das transformações do que tinha aqui. A evolução das espécies nos mostra isso, apesar de algumas pessoas ficarem com uma terrível dor de cotovelo quando fala que nós viemos do macaco. Vê se pode gente ter vindo do macaco. Viemos. O processo evolutivo, o espírito imprime a necessidade evolutiva, a nova aparência, o tempo todo. Aí a pessoa fala assim, mas como que ainda existe macaco? Porque o processo de evolução do corpo do macaco para o corpo físico se dá pela introdução de um espírito mais evoluído naquele corpo. A partir do momento que já tem os corpos humanos, então não precisa de transformar os macacos em seres humanos. Há o processo natural de evolução de todos os espíritos que estão na Terra. Todos os animais vão evoluindo. A inteligência dos animais, ou a inteligência dos animais, é diferente da inteligência dos seres humanos. Fique bem claro isso, está no item 2 da introdução. Então, ela vai também se aperfeiçoando, se aprimorando. Como os búfalos na África do Sul aprenderam a atacar e matar os leões, principalmente os ninhos. Quando eles acham o ninho, se reúnem para matar os filhotes, para se defender daquele que é o principal predador deles. Ou seja, todos evoluem. A inteligência dos seres, em geral, evolui. Importante entendermos isso. A inteligência dos animais, a inteligência dos vegetais e a inteligência humana são inteligências diferentes. São espíritos diferentes. Da planta para o animal há milhões de anos para evoluir e do animal para o ser humano também há milhões de anos para evoluir. Mas são espíritos com inteligência própria e limitada às características daquela espécie. Questão 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Nós respeitamos o estudo da ciência pelo ciclo das eras, mas sempre fica aquela dúvida, sempre fica aquele detalhe que não foi explicado. Já encontraram pirâmides debaixo do mar do Caribe, tem pirâmides tais quais as dos astecas no mar do Japão, ou seja, tudo que nós estudamos, que nós conhecemos da nossa história, ao pesquisar alguma coisa, acha sempre alguma coisa a mais que não temos ainda explicação. Portanto, vamos respeitar quando os espíritos dizem que os nossos cálculos são quiméricos, não quer dizer que nós devemos deixar de usá-los, porque eles são quiméricos. Eles são uma referência para que nós possamos raciocinar dentro daquilo que nós estamos estudando. Questão 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Esse tópico, só essa frase já faz a gente pensar muito. E quando eles dizem que o elemento orgânico para criar o ser humano estava na natureza, não quer dizer que tinha lá
nem mesmo os espíritos humanos. Estavam tudo em processo de formação, mas a forma deles mostrarem-nos é que estavam em germe. E aí, seguindo os milhões e milhões de anos de evolução, chegou-se o ser humano. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela Terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. Ao mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, todos foram aparecendo em vários lugares da Terra, foram se aperfeiçoando, foram reproduzindo, cada um com as suas características, formando as diferentes espécies de seres vivos. O processo de transformação trouxe-nos aonde estamos. É importante que entendamos isso. Vão passando, as espécies foram passando por transformação, por aperfeiçoamento, para chegar aonde estamos agora. E muitas das vezes eu vejo falar assim: na Argentina existia um tatu de 20 metros, ou de 2 metros de altura. 2 metros de altura e aquela coisa enorme. Aí eu pergunto, esse tatu de 2 metros de altura, ele, por ser mais visível, ele foi comido pelos seus predadores, pelos seres humanos, e sobraram os pequenos, ou por falta de alimento ele foi ficando menor? Então, são duas perguntas, são duas questões distintas, que provavelmente nós não vamos chegar facilmente à conclusão disso tão cedo.